fiquei sabendo aqui de umas histórias que teve um cliente seu, você vai contar, que ele parece que quase quadriplicou a produtividade dele. É verdade isso? Você com uma máquina nossa, ele quadruplicou. E parece que ele ainda assim não ficou muito feliz, não. O cara chegou, quadrupliquei a minha produção e eu não ficou feliz com você. Por quê, Célio? Conta pra gente. Então, naquela época, assim, nós estávamos iniciando essa questão, né, de como e entender como que aquilo funcionava, né? E aí eu entendi um dia, assim, uma empresa que iniciou com esse processo de uma forma bem... Foi a Braspress. Ela começou o primeiro sorter, ela colocou essa questão e tal, e aí como entender isso, né? Na época tinha o Luiz Carlos lá, que era o diretor operacional, que é o diretor operacional da Braspress, conhece muito, né, de transporte, e ele falou, sério, vamos botar alguma coisa e vamos colocar na operação e vamos ver, vamos lá bater carga lá e ver o negócio funcionar. Então a gente criou uma máquina e ficamos lá batendo carga, isso em 2004, acredito, e vendo como que funcionava, porque assim, não tinha um material didático para isso, não tinha um conteúdo acadêmico para isso, então era bater lá e entender qual que era a melhor máquina, qual que era a melhor... Teste, né? Então estava ali com isso em várias empresas de transporte, muita gente que conhece muito e naquela época já conhecia, e eu comecei a entender melhor a coisa trabalhando ali. Quando eu cheguei para ver uma operação que era de uma multinacional, que tinha mais ou menos o perfil já traçado, qual era o equipamento que deveria usar tal, ela tinha um equipamento que ele era estático. Aí você chegava ali, colocava a carga ali, e você lia o código de barras, ela ia lá, cubava, pesava a carga. Ele tirava aquela carga, pegava uma outra. Até hoje nós temos esses equipamentos estáticos. Bom, quanto que fazia um equipamento daquele? Ele fazia por volta de 200 volumes por hora. Então ele ia assim, tal, media, voltava, pesou, cubou. Colocava a carga ali, manda embora. Era cara, assim. E mesmo assim ele fazia 200 volumes por hora. Eu acho. Eu ia falar isso também pra mim. Pô, 200 na minha humilde cabecinha aqui, eu falei, pô, é bastante, né? Dependia também da questão do operador. Depende muito do quanto o operador vai conseguir fazer nessa questão do setup, de trazer também carga para ele, tudo isso. Isso era a realidade. Era o que existia. Quando eu fui lá, eu olhei a máquina, a primeira máquina, eles tinham trazido de fora e tal... Via a máquina lá, falei, poxa vida, mas aí uma parte da carga não era, né? Não era cubada. E eu falei, não dá, né? Mas se a gente for cubar aqui, a gente vai ter que colocar 10 máquinas dessas, não tem nem espaço. E aí eu fiquei pensando naquilo que nós estávamos desenvolvendo, né? Que eu tinha passado lá, batendo carga, a gente, né? Falei, gente, mas dá pra gente tentar fazer isso. E aí tinha um software que era mundial, uma coisa que não tinha... domínio, né? Não ficava aqui. E aí a gente pegou esse software e tal, fizemos um software para meio que enganar o software e achar que ele estava cubando numa máquina manual, mas ele não estava, ele estava cubando numa automática. E começamos a passar carga. Bom, enfim, aquela máquina fazia 800 volumes. Coloquei uma máquina, ela fazia 800 volumes, ela fazia o que 4 máquinas faziam. Batendo a carga de um lado, colocava a carga de um lado, ela passava, cubava e tal. Colocava a carga, passava, cubava. Falei, pô, 400 volumes por hora. E ela vinha, 800 volumes por hora. Aí, nesse meio tempo, pô, tudo maravilha, todo mundo feliz com você, todo mundo feliz. Imagina, todo mundo feliz. O cara vinha e agradeceu, sério, pô. Lógico, todo mundo feliz. Tava ganhando mais dinheiro, não tava? Todo mundo tava. Né? Inclusive, né? Aí, veio o Big Boss dessa empresa, né? Aí desceu no Brasil aqui. Era uma multinacional? Era uma multinacional. Aí desceu, foi lá no aeroporto, olhar lá umas coisas, não sei o quê. Foi lá, olhou, viu a máquina. Falou, mas espera aí, deixa eu entender. Bate a carga aí, quanto que uma máquina dessa faz? 800. Rapaz, o cara ligou lá pra matriz lá e pra quem fazia a parte de tecnologia, como que isso é feito aqui no Brasil e a gente não faz. Não faz. Os caras sempre menosprezando a gente aqui no Brasil, você vê, Pedro? Sempre achando que a gente não... o brasileiro lá, pô, os caras não vai fazer isso. Os caras não vai fazer isso. Olha o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Aí,
no mesmo dia ligaram de fora pra gente. Não, porque não entende. O que vocês estão fazendo e tal. E a gente foi se explicar, né? Nós pegamos um dimensionador de sorte, colocamos ele lá e tal. E aí, beleza. E, quer dizer, isso depois, hoje, é uma coisa que no mundo inteiro você tem, né? Para esteira de aferição, né? Aquilo para esteira de aferição, não em sorte. A ideia era, vamos usar em sorte, né? Mas naquele momento não tinha. Quando você ia fazer cubagem, você fazia num equipamento estático. Então foi isso. Então, mas a gente então meio que trouxe um conceito novo para esse universo aí. Não Sim. tinha isso então antes? Ou se tinha era... Se tinha era desconhecido. Porque assim, se você imagina que uma empresa de um porte internacional, uma das maiores do mundo, estava utilizando um equipamento estático, eu entendo que não tinha uma oferta de um dinâmico. E aí eles compraram mais, Célio? Compraram. Compraram. Aí eles compraram uma cacetada aí de nós. Aí compraram mais alguns, compram até hoje, mas assim, o bacana é que quando você consegue fazer isso, né? Que você consegue criar alguma coisa nova, né? Pelo menos novo para mim, novo para o país, né? Que você consegue, é bacana, porque isso abre outras possibilidades para quem usa também, né? Aí você criou uma oportunidade ali, né? Você criou uma oportunidade, aí você cria uma nova perspectiva, porque às vezes uma carga que você fala, eu não vou cubar isso porque não tem condição. Eu vou trabalhar nos meus... eu costumo usar muito a questão de Pareto, né? Que é Pareto, que é aquela questão assim, você tem lá, você acaba gastando 20% do seu esforço para resolver 80%. E os 20% você larga. Pareto não falava para você largar, né? Era assim, mas é isso, né? Sim. Meio que você larga. Então, assim, esse cara, eu acho que nós vimos, nessa época ainda Pareto estava, né, fazendo os 80%. E aí passamos a fazer os 80% e depois caminhar para fazer os 20% também.